O prato do brasileiro mudou, e a culpa não é do gosto nem da moda fitness, mas do governo e sua inflação que nos empobrece disfarçadamente. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gladius, o gladiador da Grande Glande, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Entre 2023 e 2025, o consumo de macarrão no Brasil cresceu impressionantes 14 vezes, segundo o levantamento da VR, que analisou mais de 5 milhões de notas fiscais. Traduzindo para números mais diretos, em 2025, quando analisadas as proporções de quilos comprados, o macarrão representou 58% das compras, contra 22% do arroz e 20% do feijão. A tradicional dupla arroz com feijão, símbolo cultural da mesa brasileira, está sendo substituída por massas baratas, ultraprocessadas e nutricionalmente inferiores, e o motivo é brutalmente simples. O brasileiro não tem mais dinheiro para comer como comia antes. O responsável por essa degradação alimentar tem nome e sobrenome: Estado brasileiro. Com sua política monetária desastrosa, gasto público desenfreado e inflação disfarçada, o governo está degradando a comida do brasileiro. Os dados são ainda mais cruéis quando olhamos os preços. Enquanto o arroz de 5 quilos chegou a custar R$ 18 por unidade em 2024 e o feijão oscilou entre R$ 7 e R$ 10, o macarrão manteve-se estável entre R$ 4 e R$ 5 por pacote durante todo o triênio. A explicação técnica envolve safra global de trigo recorde e estabilização internacional do grão, mas a verdade é que o macarrão virou a única comida acessível para as famílias que ganham salário mínimo corroído pela inflação. E essa inflação não caiu do céu, ela foi fabricada em Brasília, impressa pelo Banco Central e distribuída democraticamente sobre a mesa dos mais pobres. A inflação oficial de alimentos acumulou alta de 12,5% entre 2023 e 2024, pressionada pela quebra parcial da safra de arroz no Rio Grande do Sul e pelo aumento no custo de fertilizantes, cujo preço depende do dólar, que passou de 5,10 para 5,45 no período. Mas esse número de 12,5% é o que o governo diz ser real, mas como bons libertários, sabemos que esse número é mais maquiado do que a cara das youtubers famosas. A inflação real, aquela sentida no caixa do supermercado, é muito maior porque inclui o fenômeno perverso do shrinkflation, ou reduflação, como foi batizado no Brasil. Trata-se da prática de reduzir a dimensão das embalagens, mantendo o mesmo preço, uma forma de inflação invisível que rouba o poder de compra sem que o consumidor perceba imediatamente. Segundo a consultoria Kantar, 70% dos alimentos e bebidas vendidos no Brasil tiveram redução no tamanho desde 2021. Uma embalagem de macarrão de 500 gramas agora pesa 400. O pacote de bolacha mantém o tamanho da caixa, mas perdeu 4 unidades. O café, o chocolate e o sabão em pó encolheram discretamente. A barra de chocolate caiu de 200 gramas para 180 gramas, depois para 150, 125, 100, 90 gramas e hoje algumas marcas chegam a comercializar o produto em porções de até 80 gramas. O tradicional biscoito maisena teve a embalagem reduzida de 200 gramas para 175 gramas. O wafer dessa mesma marca foi de 160 gramas para 100 gramas. Alguns molhos de tomate foram reduzidos de 340 para 300 gramas. E o leite condensado foi substituído por mistura láctea. Nem mesmo os palitos de fósforo ficaram de fora dessa e diminuíram de 240 para 200, uma redução de 20%. A prática é legal desde que informada na embalagem por no mínimo 90 dias, mas quem lê as letras miúdas enquanto tenta sobreviver ao fim do salário? As próprias empresas recorrem a essas reduções para compensar os custos produzidos por impostos, combustíveis caros e aumento salarial artificial imposto por decretos estatais. Elas não são vilãs, mas sobreviventes do jogo criado por Brasília. O Estado taxa, regula, infla e depois culpa o mercado pelo encolhimento das embalagens. Mas a degradação alimentar do brasileiro não para na substituição do arroz e feijão por macarrão, nem no encolhimento das embalagens. O consumo de carne vermelha despencou dramaticamente. Segundo dados do Rabobank e da Conab, o consumo per capita deve cair de 35 quilos para 31,9 quilos por ano em 2025, quase 10% a menos na mesa. Nos primeiros 4 meses de 2025, as vendas de carne bovina e suína caíram 7,9% em volume, mesmo com os preços médios recuando 8,9%. Ou seja, mesmo com a carne mais barata, o brasileiro não consegue comprar. Isso não é economia, é empobrecimento estrutural. O trabalhador comum corta o bife do almoço para caber no orçamento, substitui a proteína por ovo, que subiu mais de 30% nos primeiros meses de 2025, e nas semanas mais apertadas por macarrão, que depois de cozido custa em média R$ 2 o quilo. Os ovos ganharam mais espaço na mesa, crescimento de 5,5% nas vendas, mesmo com um aumento de 11,7% no preço por quilo. Isso reforça uma tendência de substituição de carnes mais caras por fontes de proteína mais acessíveis e nutricionalmente inferiores. A exportação para a China e outros mercados, estimulada pelo câmbio alto, reduz a oferta interna de carne, enquanto o governo, ao invés de atacar a raiz inflacionária,
cria programas assistenciais para somente disfarçar o problema. A raiz do problema está na política monetária e fiscal completamente descontrolada do Estado brasileiro. A dívida pública ultrapassou 77% do PIB em 2025, subindo de 72% para 83% durante o mandato atual. O Estado gasta mais do que arrecada, financia déficits por meio da monetização da dívida e depois culpa fatores externos pelo aumento de preços. O real foi uma das moedas mais desvalorizadas do planeta em 2025. A inflação é sempre consequência da emissão excessiva de moeda e gasto público acima da arrecadação. Enquanto isso, o Banco Central mantém a taxa Selic em 15% ao ano, tentando controlar uma inflação que ele mesmo criou ao financiar a gastança estatal. A estimativa da inflação para 2025 é de 4,8%, acima do teto da meta de 4,5%. As projeções de mercado indicam que a inflação permanecerá acima da meta pelos próximos anos. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, alega que o mercado de trabalho aquecido exige manutenção dos juros altos. Desde a produção agrícola até a prateleira do mercado, o governo está em cada camada, cobrando taxa, imposto ou licenciamento. A burocracia no campo encarece fertilizantes, transporte e combustível. A intervenção no câmbio distorce preços de exportação e importação. A tributação múltipla na cadeia de alimentos multiplica o custo final em até 40%. O produtor rural trabalha com margens mínimas, o supermercado repassa os aumentos e o governo aparece nas propagandas, sorrindo em programa eleitoral, dizendo que ninguém passará fome. O resultado é a contradição perfeita. O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos e proteínas do mundo, mas o povo come macarrão. O país vende soja e carne à Ásia, enquanto compra trigo da Europa. Economistas e estatistas culpam o clima, a guerra na Ucrânia, o dólar e até as bets. Mas a verdade é que a inflação de alimentos no Brasil é resultado direto de décadas de intervencionismo estatal, gasto público descontrolado e política monetária expansionista. A desvalorização do real frente ao dólar impacta diretamente a dinâmica das exportações brasileiras, tornando mais atrativos para os produtores vender no mercado externo ao invés da comercialização no mercado nacional. Esse é o caso do café, da carne e do ovo. Com isso, esses produtos ficaram mais caros no mercado interno, pressionando a inflação. Mesmo a redução pontual no preço do arroz e do feijão, apontada por estudos pontuais em 2025, não traz alívio real. O que o brasileiro compra hoje é menos produto pelo mesmo dinheiro, e quem escolhe o cardápio do povo é o governo mediante sua política monetária, fiscal e cambial, que define o que o brasileiro pode comer. Em uma sociedade de leis privadas, a inflação como conhecemos simplesmente não existiria. Sem Banco Central estatal imprimindo moeda, cada emissor seria responsável por manter o valor do seu dinheiro, sob pena de falência imediata. Moedas privadas e lastreadas em ativos reais competiriam livremente, protegendo o poder de compra e impedindo o governo de financiar populismo mediante desvalorização. Em vez de destruir o valor da moeda para estimular o consumo, o mercado estimularia a produção, eficiência e poupança. Além disso, em um ambiente econômico livre, empresas e produtores agrícolas não seriam punidos com impostos, regulamentações e bloqueios logísticos que encarecem cada saca colhida. Sem intervenção estatal, o preço dos alimentos seria determinado unicamente pela produtividade e pelo equilíbrio natural da oferta e demanda, não por decisões de gabinete. O mercado e não o governo garantiria estoques, transportes e competitividade entre distribuidores. O resultado inevitável seria o oposto do que vemos hoje: abundância, diversidade e acesso. A shrinkflation, nesse contexto, seria praticamente extinta. Numa sociedade de leis privadas, contratos voluntários e reputação substituiriam burocratas e leis artificiais. Um fabricante que tentasse enganar seus consumidores perderia imediatamente espaço para concorrentes mais transparentes. A excelência não seria uma obrigação moral regulada, mas um requisito econômico para sobreviver. Os próprios brasileiros, livres de taxas e distorções cambiais, teriam renda suficiente para voltar ao básico: carne, feijão, arroz e frutas frescas. Comer bem deixaria de ser privilégio e voltaria a ser uma rotina. A economia livre recompensa quem produz, protege quem poupa e pune quem mente. Exatamente o oposto do que faz o Estado. O país que já foi exemplo da abundância agrícola, agora tem famílias contando moedas no caixa para comprar um pacote de macarrão. Isso não é progresso social, é a confissão de que o sistema centralizado faliu. O problema nunca foi o mercado, o empresário ou o exportador. O problema é o governo que imprime dinheiro, destrói o poder de compra e depois culpa a economia global. O brasileiro não quer subsídio, quer liberdade para escolher o que come, quanto vale o seu dinheiro e como viver sem ser punido por trabalhar. O macarrão no prato é somente o sintoma de uma doença chamada governo. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!